Abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo de número 2. Eu quero parabenizar mais uma vez todas as mulheres. Fique de pé aí, todas as mulheres. E olha aí, a mulherada é maioria. Não dá nem para mexer com elas. Que Deus abençoe vocês com saúde, com paz, e tudo aquilo que vocês conquistaram ao longo do tempo, certo? Com muita luta, muita dedicação, seja apenas uma parte daquilo que vocês ainda vão alcançar. Amém? Agora você se sente e os homens vão ficar de pé e aplaudir de pé essas mulheres. É isso aí. Os irmãos aplaudiram mais forte porque fizeram besteira essa semana. Bom, eu quero falar com vocês hoje, é uma reflexão rápida, e vou usar o casamento de Caná. Vamos imaginar um pouco os preparativos para esta festa e qual a expectativa que aquela família que estava celebrando o casamento de Caná trazia consigo. Vamos imaginar primeiro a data comemorativa, certo? A data do casamento, a escolha do dia do casamento. Vamos pensar agora em quem nós convidaríamos para estar presente nessa festa. Quem seriam as pessoas selecionadas para estarem ali? Que critérios nós usaríamos para escolher essas pessoas? Nossos familiares, os amigos mais íntimos, algumas pessoas cujas quais nós tínhamos um grande apreço. Essa seria, a lista dos nossos convidados. Ao contrário, de um casamento nesse modelo nosso, nessa época ele poderia durar mais do que um dia. Alguns, dizem que poderia chegar perto de 5, 7 dias de festa. Então nós temos agora os preparativos para fazer com que esta festa chegue com sucesso até o final. Vamos fazer o cálculo do que vamos precisar de alimentação, de bebida, o que os meus convidados vão beber, o que serviremos para eles durante todo o período, o que eles vão comer e como recebê-los com total segurança de que essa festa comece bem e termine bem. Acredito que essa seja, talvez, as principais preocupações de todos que se casam. Vamos imaginar que tivéssemos, uma oração para que o clima fosse favorável, tá certo? E todas essas coisas. Mas provavelmente eles não esperavam que enfrentariam uma crise num momento como esse. E eu quero fazer uma reflexão com vocês sobre esse texto. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações. Em cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então
lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala aprovado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, continua falando conosco. Usa-me como um canal de bênção nesta hora, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Bom, nós estamos num momento bom, ameaçado por uma necessidade. É mais ou menos isso que eu quero conversar com vocês hoje. Mas vamos voltar à lista dos convidados. Vamos imaginar agora quem eles vão convidar para esse casamento. Eu não sei se você reparou, mas o texto faz questão de dizer que Maria estava presente sem a necessidade de um convite. Maria não foi convidada para o evento, o que indica ser ela alguém muito próxima. E talvez pela proximidade com Maria, a família estende o convite também a seus familiares. Jesus, então, é convidado a estar presente. Junto com seus discípulos, Jesus foi chamado para o casamento. Ao contrário da maioria das passagens bíblicas que vamos encontrar registrando a presença de Jesus, aqui sua solicitação não era para resolver um problema, não era para fazer um milagre, não era para curar ninguém, não tem ninguém doente naquele momento, não tem ninguém precisando pagar uma dívida naquele momento, não existe uma crise neste momento. O que tem é alguém querendo celebrar um dos momentos mais felizes, a festa de casamento. E essas pessoas entendem que convidar Jesus é importante. Ninguém sabe que ele pode fazer milagres, fique claro. Ok? Esse é o primeiro milagre. O texto faz questão de registrar que ele iniciou seu ministério de milagres em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele, como está escrito ali. Então não há nenhum interesse nesta família de levar Jesus para resolver alguma coisa, porque ao convidá-lo, ele será um convidado especial. Não. Jesus é um convidado naquela festa como qualquer outro convidado. Nem mesmo sua mãe sabe que ele é capaz de fazer milagres. Então não há Jesus não recebe nenhum benefício, não há nenhum lugar especial para ele, não há um prato especial para ele, não há alguém o servindo de forma, certo? Discriminada, vamos dizer assim. Não. Ele está na festa como qualquer outro convidado, porque alguém o convidou para estar na festa. Obviamente, Jesus está no ambiente do convívio, onde as pessoas estão comendo, bebendo, ouvindo músicas, provavelmente dançando, se alegrando, mas as coisas não vão bem nos bastidores dessa história. No desenrolar do casamento, no consumo da água ou do vinho, da bebida e da comida. Maria, que provavelmente frequentava os dois ambientes, podia ir à sala de estar, onde estavam os convidados, cumprimentar alguns e provavelmente até auxiliar, servindo. Ela também vai à cozinha, aos bastidores, à despensa, onde imaginemos que as coisas possam estar, e Maria começa a notar que o que tem ali não vai ser suficiente.
para levar essa festa até o fim com sucesso. Casamento é como caminhada cristã. Não é uma prova de velocidade, é uma prova de resistência. Certo? Maria olha e ela começa a observar que vai faltar o vinho. Não vai ser suficiente. Não. E agora? O que vai acontecer? Se quando essa notícia chegar na sala e descobrirem que não há vinho, os convidados vão embora. E pior, eles não vão falando coisas boas daquela família e daquela festa, que não se preparou de forma digna ou decente, certo? E note que o problema que eles têm é um bom problema. Muita gente, o que indica que todos os que foram convidados foram. Estava tão bom, provavelmente, que as pessoas não queriam ir embora, então estão consumindo. Está muito agradável aquele ambiente. Mas Maria nota que alguma coisa precisa ser feita e ela não pode fazer. Ao olhar para o recipiente do vinho, ele não vai ser suficiente para ir até o fim. Se essas pessoas continuarem se divertindo, bebendo e se alegrando com o noivo e a noiva, essa história não vai terminar bem. As pessoas que estão na sala de estar, elas não têm ciência disso. Para elas está tudo bem. Quem olha para você hoje, seu casamento está tudo bem. Quem olha para você hoje, as suas finanças estão todas em dia. Quem olha para você hoje, vê você exalando saúde. Quem olha para você hoje, consegue enxergar apenas a sua sala de estar, porque nós não estamos aí para mostrar nossa intimidade para qualquer um, não. Isso é perfeitamente normal e saudável. Mas nós não podemos negligenciar o que está acontecendo nos bastidores. Mesmo que não desejemos que pessoas vejam, para não expormos a nossa vergonha ou qualquer outra situação, brincar com aquilo que está acontecendo e não tratar aquilo que está acontecendo lá atrás, é só uma questão de tempo até isso vir à tona. Então é muito sério. Eu entendo que você não queira que as pessoas enxerguem. Já aconteceu que depois de um culto como esse, no domingo, eu recebi uma ligação na segunda-feira e alguém me dizer, pastor, dá um pulinho na casa de fulano porque ele está arrumando as coisas para ir embora de casa. E eu pensar assim, gente, eles estavam no culto ontem à noite, juntinho, abraçado. Como hoje eles estão se separando? O que indica que o que eles mostravam era apenas uma questão de aparência, que ofuscava uma realidade que nem todos devem ver, mas que quem enfrenta não pode negligenciar. Maria começa a observar isso, e daí isso também nos remete a olharmos que tipo de pessoas convidamos para perto de nós. Quando você convida gente que está comprometida com você, com o seu sucesso, com o seu avanço, fica triste com a sua vergonha, essa pessoa não vai ficar quieta. Ela não tem como resolver. Mas Maria está olhando que lá dentro, já alguém vai tentar repor o vinho e não tem vinho. Que na verdade era um símbolo da alegria. Então, qualquer hora, alguém vai lá nos bastidores e vai ver que a alegria acabou. E vai voltar e vai dizer, olha, não tem mais. Está na hora de cada um procurar seu caminho. Maria não pode resolver esse problema. Ela não sabe que Jesus pode resolver. Então, pare de achar que ela está mandando Jesus fazer milagres. Porque esse texto é claro em dizer que Jesus não havia feito milagre algum até o presente momento. O que Maria provavelmente está solicitando a Jesus
é que ele faça naquele momento uma boa pregação, que ele atraia a atenção para si, certo? Para falar alguma coisa, para distrair ou diminuir pelo menos um pouco do consumo do vinho. Se Jesus utiliza algumas horas falando, o povo para de beber. E são mais horas, provavelmente, certo? Que Maria consegue, ela está procurando um paliativo e não uma solução, porque ela não pode solucionar. É isso. Então, é importante termos pessoas perto de nós que estão preocupadas com o sucesso de nossa casa, de nossos negócios. Pessoas que torcem por nós, que estão buscando uma forma, mesmo com aquilo que tem, sabe, de levar você um conselho, de levar você um alento, de levar você uma oração, de dizer, estou orando por você, de te dar um abraço, de dizer, Deus te abençoe, que essa semana seja uma semana extraordinária. O que essas pessoas buscam é o quê? É levar a você um pouco de cuidado, um pouco de carinho, e é isso que Maria está buscando fazer aqui. Então ela vai até Jesus e ela diz para ele, um problema que está acontecendo lá dentro, que ele não está vendo. Ela vem até ele e diz, meu filho, o vinho está acabando. Lá dentro não tem mais vinho. Já já essa notícia vai chegar aqui e vai ser uma vergonha. Jesus então olha para ela e diz, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Ele diz duas coisas aqui. A primeira dela é, eu não vim aqui para fazer isso. Lembra quando ele vai morrer, ele usa a frase, é chegada a minha hora. Então Jesus claramente está dando a informação, eu não vim aqui para aumentar vinho, eu não vim aqui, certo, para pagar dívida de ninguém, eu não vim aqui, essa não é a minha função principal. A minha função principal é dar a minha vida como Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. Mas com essa informação ele também dá a Maria a esperança de que alguma coisa vai acontecer. É chegada a minha hora, então ela vai embora. A expressão mulher que tenho eu contigo não é nenhuma desobediência, desonra, não é nada disso, tá certo? Jesus está sendo extremamente educado, extremamente honrado ao conversar com sua mãe. Tá bom? Se isso não faz parte do nosso hábito, se essa não é a nossa cultura, você está entendendo? A gente precisa entender isso. Mas, quando ela vai embora, ela vai conversar com os homens que carregam aquilo que vai acabar. Os homens que Maria vai abordar são exatamente aqueles que vão sair da sala de estar para ir até a despensa, a cozinha, com o recipiente vazio, desejando enchê-lo novamente para servir ao povo que está festejando. Então Maria pega esses homens que são responsáveis por esta parte e diz para eles, está vendo aquele convidado lá? Fiquem de olho nele, porque a qualquer momento ele pode passar para vocês uma instrução. Olhe bem. Maria diz aos homens, olhe para aquele convidado. Fique atento nele. Porque ela sabia que em algum momento ele ia agir, ele ia fazer, e o que ele fizesse seria o melhor. Mas eu vou te dizer uma coisa, Jesus só faz o milagre nessa ocasião porque ele foi convidado. Só isso. Convidaram
Jesus para estar ali, junto com os discípulos. O que os discípulos estão fazendo ali? Só recebendo a lição. O texto final diz, né? Os discípulos viram a glória e creram nele. É só isso. Os discípulos só estão recebendo informações, certo? E experiências para sobreviverem depois que Jesus for embora, ele partir. Os discípulos precisam daquelas experiências, porque Jesus não vai poder ficar com ele o tempo inteiro. E o enviado agora para eles não é alguém visível, carnal. Então Jesus está preparando todo o ambiente para isso funcionar. Nós olhamos agora e vemos os homens esperando, enquanto der para ir buscar, né, eles vão trazendo. Num determinado momento, Jesus chama um dos homens e diz: peguem as águas, ou peguem os recipientes, onde as pessoas se lavam ao chegar para comer. Lembra? Quando os discípulos de Jesus, eles são condenados por comerem sem lavar as mãos, então, essas talhas, 60, 80 litros cada uma, certo? Elas estavam postas num ambiente público. Ao contrário, certo, do recipiente do vinho, elas ficavam expostas àquele que ia chegando antes de participar da refeição, certo? Alguns mais tradicionais, mão atrás do cotovelo, atrás das orelhas, certo? Eram os hábitos. Eles estão se preparando, aquelas talhas são visíveis, ela está na frente de todo mundo. Se Jesus fizer alguma coisa ali, sabe o que vai acontecer? Todo mundo vai saber de que aquela família não conseguiu programar. O que Jesus está querendo? Chamar a atenção para si. Fazer daquela crise um espetáculo como Satanás? É isso? O que ele está buscando fazer? E ele manda: encha de água as talhas. Provavelmente alguém deve estar pensando: deve chegar mais convidados, preparando mais água para o povo se lavar, certo? Tudo aquilo está acontecendo e Jesus está quieto no canto. Assim que encheram de água as talhas, não tem mais vinho, mas tem água. Não tem mais cheiro, não tem sabor e não tem cor, certo? Só tem o líquido. O cheiro, o sabor e a cor, ele desapareceu. Cadê o cheiro do casamento, o sabor do casamento, o prazer do casamento, a cor do casamento? Cadê? Cadê a cor da vida? Foi embora. Cadê o sabor da vida? Foi embora. Cadê? O que sobrou? O que sobrou foi algo insosso. Não se sente cheiro, não se sente sabor, não se sente cor. Então vira uma vida sem graça, sabe? Uma vida monótona. Era mais ou menos isso. Estendendo a informação para uma questão aplicativa. Para lá não, lá é vinho, lá é festa, lá é vergonha de fato, tá certo? A hora que acabar, de repente Jesus diz a um dos garçons: pega um pouco desta água e leva para o maître, para o organizador da festa. Agora não faz sentido. Aquela água não era para sair dali. Ela se misturou com uma água que já tinha sido usada. Agora Jesus diz: tira e leva. Leva como? Leva no recipiente de beber. É isso. Pega essa água que você colocou aí e leva para lá. Mas o que acabou foi o vinho, não foi a água. A água nós temos com fartura. O que está faltando é vinho. O que está faltando é graça. O que está faltando é cor. O que está faltando é satisfação, é prazer, sabe? Aquele prazer de entrar na casa do Senhor, de se sentir alegre, de estar aqui. Olhar para sua esposa e sentir um relacionamento vivo, saboroso, colorido, gostoso. Olhar para seus filhos, olhar para seus pais com admiração, com prazer, com satisfação. Olhar para o seu trabalho, sair amanhã para trabalhar, sabe? Levantar, sabe? Olhar um emprego sem cor, sem prazer, sem satisfação,
Tem gente que está na igreja desse jeito, está no casamento desse jeito, está no trabalho desse jeito, está estudando desse jeito. Não tem. Se você fizer uma entrevista com as pessoas, talvez elas não tenham prazer quase nenhum. Isso precisa mudar. E esse convidado precisa estar presente para dar cor àquilo. Está atrapalhando ali? Então vamos aqui. Lá em cima. Está vendo? O Honda lá. Por favor. Dá um pulinho lá, porque já atrapalhou a mensagem. Já foi? Glória a Deus. Olha como é que o povo é rápido. Atrapalhou pouco. Vamos ver se eu lembro o que eu estava falando. Mas observe bem. Agora, ele está levando. Eu fico imaginando o garçom levando a água para o chefe beber. Né? Então está ele levando. Maria disse, olha, o que ele mandar, faça. Certo? Então o garçom provavelmente, assim que ele beber e descobrir que é água, ele vai dizer para o garçom o quê? Que história é essa, rapaz? Que água é essa? Essa água o pessoal está lavando a mão. O quê? Quem mandou você? A dona Maria. Ou seja, o garçom está tranquilo. Ele vai se vingar do chefe e botar a culpa na dona Maria. Porque na cabeça dele o que tem ali é o quê? Água. E é água. Tá certo? No caminho, enquanto ele está levando, não é mais água. É aquilo que está faltando no bastidor. Agora, ninguém mais vai buscar vinho na despensa. Aquilo que faltou no ambiente escondido, guardado, separado, lá no cantinho, por questão de organização, agora está no meio da sala. E preste atenção. Ele está em abundância. Agora as talhas já estão cheias de vinho. Certo? E o homem está carregando aquilo que não tem mais nos bastidores, mas tem na sala. Não tem nos bastidores, mas tem na sala. Não é mais de aparência, não é mais lá dentro, está aqui fora. Ele entrega ao mestre de cerimônia e ele prova. Na cabeça dele, ele está provando um novo lote de vinho. Na cabeça de quem serve, o vinho lá de dentro não existe mais. O que ele está tomando é água. Quando ele bebe, ele fica confuso e diz, opa, não é porque é vinho. Ele fica confuso porque é o vinho melhor que ele provou até o momento. Então ele pergunta, o garçom, que vinho bom é esse? Eu imagino o garçom, o quê? Vinho, né? Vinho é vinho. Sabia que eu tinha tirado, porque agora vai dar ruim. Se ele fala, eu trouxe água. Por isso que o texto diz que ele sabia que era água. Mas ele não podia falar, que senão o cara falou, pô, você tirou água. Então está todo mundo confuso. O cara está confuso. O garçom está confuso e o garçom chama o noivo e falou, ô rapaz, tu é doido? Todo mundo que dá festa, bota primeiro a manguaça boa. Depois o pessoal já também. Aí bota o inferior e você guardou. Até agora, o noivo guardou o quê, irmão? Eu estou pensando na lua de mel. Eu quero saber de vinho. Tá certo? Sabe o que eu acho mais incrível nessa história? É Jesus. Porque você sabia que quase 100% das pessoas que estiveram nessa festa
não souberam disso? A maioria das pessoas foram para casa, saciadas, sim ou não? Os noivos agora, né, vão viver a sua lua de mel, né, o seu casamento, e a maioria não sabe o que aconteceu. Jesus resolveu um problema guardando a privacidade, guardando a imagem. Eu gosto da discrição dele. Talvez tenha aprendido isso com seu pai, José. Um dos homens mais discretos e que recebeu a maior missão de todos os tempos ao longo da história: cuidar do Filho de Deus. Numa das mensagens de Ariovaldo Ramos, lembra? A Davi, Deus entregou seu reino, certo? A Moisés, seu povo, aos profetas, sua palavra, e a José, o filho. Ninguém recebeu uma missão. A discrição dele. Então hoje o que eu tenho para deixar para mim e para você é que precisamos dar uma olhada nos nossos bastidores. Louvor aqui, por favor. Sabe, aquele lugarzinho que a maioria das pessoas não vão frequentar. Pouquíssimas pessoas vão lá, certo? Chegou alguém na sua casa, abre a porta da frente. Antes de chegar, ajeite a almofada. Pegue um bom copo, troque a toalha de mesa. Já deu uma olhada no banheiro para ver se tem papel, para ver se a pia não está suja. Já deu uma olhada porque quem está chegando aí não faz parte do nosso convívio. E se não faz parte, nós não podemos mostrar para eles a nossa intimidade. Não há nada de errado nisso. O errado é achar que esse ambiente não deve ser cuidado por quem pode fazer alguma coisa. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer a você: me deixe ir aos seus bastidores, me deixe entrar em lugares onde você normalmente não recebe ninguém. Eu sou discreto. Eu posso tirar este vício. Eu posso curar essa próstata que você tem vergonha de dizer que tem um problema. Eu posso curar este câncer. Eu posso te ajudar a resolver isso. Mas eu tenho vergonha. As pessoas podem ficar sabendo. Não, eu vou tratar com discrição para preservar a sua imagem e resolver seu problema. Mas pastor, o senhor disse que ele não veio para isso. E não veio, ele mesmo disse. Mas o texto diz que ele fez porque é misericordioso. Permita que a sua vida seja colorida. Permita e dê cor, cheiro e sabor a esse casamento insosso. Revitalize o relacionamento para com seus pais, seus filhos. Peça a Deus alegria para sair amanhã de manhã para trabalhar. Ou então peça a Ele: Senhor, eu perdi o prazer de fazer isso. Mostre para Ele a sua realidade, que a vida continua.